Nossa vereadora eleita, Paula Lemos. Até que enfim conseguimos eleger mulheres para apresentar o Legislativo barretense. Doutora Glaucia não veio, né? Doutora Glaucia não está aí, não. Muito bom. Parabenizar também aos nossos colaboradores da Câmara Municipal pelo trabalho aqui nessa tarde de segunda-feira. Ao Adilson, ao Niltinho, obrigado. Nós vamos dar início à audiência pública e eu solicito ao primeiro secretário, vereador Cipriano, que proceda a chamada e a leitura do edital de convocação. Edital 702, audiência pública, Videlson Paixão Leite Júnior, presidente da Câmara Municipal de Barretos, no desempenho de suas atribuições, considerando que tramita na Câmara Municipal o projeto de lei 112/2012, que estima a receita e fixa a despesa do município de Barretos para o exercício 2013, considerando que a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu capítulo 9 da Transparência, Controle e Fiscalização, seção 1, da Transparência da Gestão Fiscal, dispõe. Artigo 48. São instrumentos de transparência da gestão pública fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e lei de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório da gestão fiscal e as versões simplificadas. Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, leis e diretrizes orçamentárias e orçamentos. Faz saber que, em cumprimento ao supratranscrito disposto legal, ficam os senhores vereadores convocados para audiência pública a realizar no dia 15 de outubro de 2012, às 14 horas, na sede da Câmara Municipal, para discutir com as autoridades e sociedade barretense os projetos de lei em questão. Segue assinado por Videlson Paixão Leite Júnior, presidente da Casa, e Aparecido Donizete Alves Cipriano, primeiro secretário. Bom, nós vamos dar início agora à audiência pública. Também contamos com a presença do vereador Guilherme Henrique de Ávila, atual vereador e futuro prefeito do município de Barretos, e também Paulo Henrique Correia. Chegou. Gostaríamos de destacar que a presente audiência pública foi amplamente divulgada, inclusive publicada em jornal de circulação municipal e no site também da Câmara Municipal de Barretos. Adilson, tá pronto? A hora que o consultor Adilson achar que estiver pronto, está à sua disposição já o começo das explanações e a demonstração do projeto. Alô. Boa tarde a todos. Bom, vamos então à audiência pública para tratar do projeto de lei e anexos da proposta orçamentária. Então, o assunto que nós vamos tratar aqui hoje refere-se ao orçamento do município para 2013. Na verdade, quando se fala em orçamento, geralmente a gente tem a ideia de um orçamento doméstico, mas aqui é muito parecido, né? Aquilo que a gente tem num contexto residencial de um orçamento, quanto eu ganho, quanto eu recebo, quando você leva isso para o contexto do município, é basicamente a mesma forma que se aplicou aqui. Então, nós estaremos mostrando hoje aqui tudo aquilo que está previsto, né, para ser arrecadado pelo município no exercício de 2013, e também iremos demonstrar de uma forma macroeconômica, uma forma consolidada, onde serão aplicados esses recursos, né? Diferentemente do orçamento doméstico, lá o orçamento público ele é uma peça extremamente técnica, uma peça cheia de codificações, separações por área de governo, por fonte de recursos. Então, nós separamos os valores em um nível intermediário de detalhamento, mas nós temos o processo detalhado aqui nas mãos e a qualquer momento nós podemos, que os senhores acharem conveniente, nós podemos parar e detalhar qualquer informação a mais do que essa que nós iremos mostrar. Ok? Podemos então avançar o primeiro slide. A primeira parte da audiência a gente fala um pouco da questão mais teórica, né? Então, o orçamento ele
ele está dentro de um instrumento de planejamento que estima as receitas a serem arrecadadas. Então, como é que a gente faz? Na verdade, quando se faz o PPA e a LDO, com essas estimativas de receita, você sempre trabalha com dados históricos. O que eu arrecadei de cada conta de receita no semestre anterior, no ano anterior. Então, aquilo que se arrecadou em cada conta, que essas contas de receita, nós temos a mesma conta, ela se repete vários anos, pela média do que se arrecadou, você estima, né? Faz a estimativa da receita e fixa as despesas. Porque a gente usa estima receita e fixa a despesa. Quando você faz o orçamento, primeiramente a gente verifica a possibilidade de arrecadação, chega-se no limite e depois, na hora de montar a despesa, né, você trabalha com a despesa, você distribui despesa, você fixa a despesa até o montante da sua previsão de arrecadação. Por quê? Porque o orçamento público ele tem que ser equilibrado. Então, para cada R$1 de receita que se estima arrecadar, eu vou lá e fixo e determino que aquele R$1 de receita vai ser gasto em determinado setor, em determinado tipo de despesa, né? Ok? E então, esse orçamento é sempre contemplando toda a legislação e também o atendimento ao cidadão. O orçamento que nós estamos falando é essa caixinha da lei orçamentária anual. Para nós chegarmos na lei orçamentária anual, tem toda a despesa, toda a receita prevista na lei orçamentária, ela já foi estudada, planejada, discutida previamente no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e, finalmente, de uma forma mais detalhada, nós trabalhamos com a lei orçamentária anual. Então, isso aqui é o processo de planejamento público, né, que ele é formado, né, geralmente quando o prefeito assume no primeiro ano, onde ele vai ter que fazer, no primeiro ano de governo, se elabora o PPA e a LDO, né? Então, a maior peça de planejamento, que é o plano plurianual, ele é derivado do plano de governo do candidato eleito e do plano diretor da cidade. Okay? Uma outra visão do planejamento municipal dá para ser verificado dessa maneira. No primeiro ano de governo, você faz um plano plurianual que ele contempla 4 anos de planejamento. Então, o prefeito que está assumindo, e no primeiro ano ele executa ainda o plano plurianual do prefeito anterior, e ele faz um planejamento para os 3 últimos anos dele e para o primeiro do prefeito seguinte. Então, um plano plurianual para 4 anos, e dentro desse plano plurianual nós temos 4 leis de diretrizes orçamentárias e 4 leis orçamentárias anuais. Okay? Então, por isso que diz um planejamento. Lá em 2013, nós vamos fazer um PPA para 2014, 15, 16 e 17. Né? Então, você já começa a fazer um planejamento daquilo que vai arrecadar, das obras que serão feitas nos próximos 4 anos. Então, é um planejamento longo para 4 anos. E cada ano você vai revendo esses planejamentos. Quando a gente chama de diretrizes, na verdade, eu tenho uma diretrizes macro para 4 anos e eu vou refinando essas informações até eu chegar naquilo que realmente é possível fazer, que aí eu coloco na LOA. Estando na LOA, na lei orçamentária, é aquilo que vai ser feito em termos de execução para o próximo ano. A interação do planejamento, né, todo o processo ele é interativo. Então, primeiro você elabora as propostas orçamentárias, você discute, isso que foi elaborado, você passa para uma fase de discussão, votação e aprovação, que na verdade nós estamos executando essa caixinha aqui agora, porque a elaboração foi feita lá no Poder Executivo, nós estamos discutindo, né, o que foi elaborado. Depois de aprovado, isso vem para a execução orçamentária, que são aquelas audiências quadrimestrais que nós fazemos, e o resultado disso, esse controle de avaliação, vai servir como banco de dados para eu fazer a próxima lei orçamentária, e assim o ciclo se repete. Okay? Hoje, quando a gente fala em orçamento municipal, nós queremos dizer que o orçamento do município, ele contempla não só os valores e as obrigações da prefeitura. Então, aqui o orçamento hoje, esse orçamento que nós estamos apresentando, ele é constituído pela prefeitura, pela Câmara Municipal e municípios que têm administrações indiretas. Então, os orçamentos dessas administrações indiretas também constam aqui desse orçamento consolidado que vem para a Câmara. No nosso caso aqui, nós temos o Serviço de Água e temos o Instituto de Previdência. São essas 2 autarquias que compõem, então, o orçamento municipal, que esses valores todos que nós vamos passar daqui a alguns instantes. Aqui a gente trouxe alguns dados históricos para a gente entender qual o valor que nós estamos pretendendo para 2013.
Aqui, pessoal, assim, quando a gente passar a falar de valores para o orçamento de 2013, como eu disse, o orçamento ele é cheio de classificações, a classificação de funcional programática, categoria econômica, por institucional, por órgão, unidade. Então, a gente pegou, assim, sempre os mesmos valores e classificou eles de maneira diferente para a gente ter várias visões do mesmo. Vocês podem ver que os totalizadores lá, quando a gente quiser falar de 2013, será sempre o mesmo, mas sempre com visões diferentes. Tá? Foi assim que a gente montou os slides. Aqui a gente trouxe um pouco de dados históricos, aquilo que eu disse. Como é que a gente chegou no orçamento do município para 2013 de 341.580? Como é que nós chegamos nisso aqui? Bom, se a gente verificar, o orçamento para 2011, o valor estimado de receita fixado para despesa, ele era de 249.939.000, né? Com a execução do orçamento, o que se arrecadou em 2011? Arrecadamos 279.477.000. Então, verifiquem que de 249 foi inicial, nós arrecadamos razoavelmente maior do que aquilo que foi originalmente previsto. Mas estava receita e estava despesa também. Então, né, dentro desse contexto, ele estava receita e estava despesa. Ainda estava. Até maio, né, nós consolidamos, né? A execução até maio, porque foi quando teve aquela lei de desmembramento. A partir de junho não tem mais movimentação da FEB. Bom, aqui o previsto para 2012 é de 265.440.000. Se nós pegarmos o balancete da receita de 2012, né, o balancete que mensalmente é enviado para cá, a gente verificar nossas receitas lá, previsto e o arrecadado até agosto, até setembro, não sei se setembro já veio para cá, a gente verificar que várias receitas estão com um recebimento já maior do que aquele que estava previsto, né? Vocês podem verificar isso através do balancete da receita. O setor contábil lá da Prefeitura de Planejamento, que elabora o orçamento, eu posso até mencionar porque eu participei desse processo, a gente começou a verificar o grande número de projetos de lei que vinham aqui para a Câmara em função de um excesso de arrecadação. Então, você tinha previsto 30 para o Fundeb e acabava arrecadando 33, 34, 35. Então, aqueles projetos de lei de excesso de arrecadação. Então, quando se elaborou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2013, isso foi feito lá em março, em abril, porque em 30 de abril, na verdade, esse valor aqui ele foi composto lá em 30 de abril na LDO. A gente não mudou esse valor, certo? Então, o que o planejamento da Prefeitura fez? Ele começou a verificar, pegar as receitas e fazer média. O que eu arrecadei em 2011, mas o que eu já tinha arrecadado até em março, em cima daquelas receitas que estavam gerando excesso de arrecadação, né? Então, foi até uma estratégia lá da executiva, dizer, bom, mas então a gente está hoje com um orçamento subestimado. Ao invés de a gente ficar trabalhando com projetos de lei de excesso de arrecadação ao longo do exercício de 2013, vamos fazer uma correção do orçamento, porque o que se espera é que o orçamento evolua de um ano para o outro 5%, 8%, que é a média da inflação. Mas, na verdade, o que foi feito aqui foi feita uma correção tanto é que houve um crescimento aqui do orçamento de 28,7%. Na verdade, não é que nós esperamos que a inflação vai crescer 28 pontos, nós estamos corrigindo uma certa defasagem de previsão do orçamento, assim, só esclarecendo, porque num primeiro momento, né, você vê que o orçamento cresce 28%, vocês vão perguntar, mas onde é que o pessoal da Prefeitura vê uma inflação de 28%? Como é que isso cresceu? Mas a justificativa é essa, da questão para não ter mais aqueles projetos de lei de excesso de arrecadação, que esse ano, inclusive, já foram feitos alguns, não foi, Milton? Pois não. Hoje esse orçamento é de 265. Exatamente, isso. Hoje esse orçamento está fechado em 265 milhões. 265 milhões. Hoje, esse nós estamos executando. Hoje, em outubro, não quando está previsto até dezembro. Não, então, isso aqui foi que foi o orçamento aprovado lá no ano passado, né? Então, em setembro do ano passado, em 2011, a gente aprova, num ano a gente aprova o orçamento para o outro. Então, em 2011, você quer dizer assim, isso aqui é o que originalmente previsto, você quer saber o que você arrecadou até eu quero saber atual. Você tem aí a audiência que nós fizemos lá, meu time, quanto foi arrecadado até... 28%. Nós fizemos uma audiência agora que a gente
eu tenho isso no computador, eu posso pegar, eu não tenho essa informação agora, tá, em percentual de quanto foi arrecadado desse valor, mas porque não era o objeto aqui, né? Nós não temos essa informação, mas eu pego para você no final da audiência. Não, porque se você arrecadou muito acima, tudo bem você fazer 28,7, senão está fazendo uma superavaliação da arrecadação, né, do município para o ano que vem. Sim. Olhando aqui, parece que ele está sendo superfaturado, né? Mas, na verdade, o que ele estava ocorrendo era um subfaturamento, ele estava menor. Você pode ver por aqui, olha, ele, tipo, uma previsão anual de 249, foi arrecadado 279. Então, ele vinha nessa linha. A gente tinha uma previsão inferior ao que realmente estava se arrecadando, é o que se vê aqui de 2011. Então, o que a gente fez, na verdade, foi corrigir, vamos dizer, essa defasagem de previsão que tinha. Por isso que ele corrigiu acima da inflação. Então, eu me lembro lá que lá no Executivo foi feito pontualmente cada receita que estava dando excesso de arrecadação e nós corrigimos aqui. Tá? É por isso que eu queria saber qual que é a diferença, porque o orçamento lá está 263 mil, aqui embaixo 265 milhões. Não, lá em cima, previsto para 2012, 263 milhões. Que aqui, ó, tá vendo? Depois A receita 263, 163 e mais 227, que são duas contas títulos aqui, que eu somei aqui na linha aqui de baixo. E eu queria saber, assim, hoje, quanto que está esse valor real, né? Como que está hoje? Quanto que a prefeitura já arrecadou? Tá, nós vamos levantar, vamos ver se a gente consegue essa informação até o final da audiência. Eu tenho aqui no meu computador, eu abro e te passo, ok? Então, esse é o valor que nós estamos estimando. Então, esse orçamento, veja só, nós estamos trabalhando aqui, como eu mencionei, nós estamos trabalhando com valor estimado. Ninguém está garantindo que vai arrecadar, provavelmente vai se arrecadar ou um pouco mais ou um pouco menos que isso. O importante é que a Lei de Responsabilidade Fiscal ela tem artifícios que constam, inclusive, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, quando a receita não estiver acompanhando a despesa, você tem lá limitadores de empenho, você tem artifícios, a lei te obriga a implantar artifícios que você não exceda demais para não causar aqueles déficits financeiros e déficits orçamentários. Ok? Bom, aqui a gente começa, então, veja só, 341 milhões 580, a gente começa a mostrar, então, em termos de... Volta o slide anterior, só um minutinho, por favor. Bom, então, aqui, olha, como que a gente vai arrecadar em 2013 essa receita? Então, do total dos 341 milhões 580, 53 milhões 672, a gente estima arrecadar com a receita tributária. O que é a receita tributária? É o carnê de imposto, é o predial, o territorial, o ISS, o imposto de renda dos prestadores de serviço, né? São os ITBI, são receitas, o ITBI das transferências de imóveis. Então, aqui são receitas arrecadadas diretamente pelo município, são receitas que são produzidas diretamente no município. Receita de contribuições, 26 milhões e 300. Essa receita de contribuições é aquela decorrente lá do Instituto de Previdência, então é a receita da parte patronal, da folha de pagamento, é a receita descontada dos salários dos servidores, que também vira receita, é a receita dos parcelamentos lá, que a prefeitura tem junto ao Instituto, então, e também aqui entra aquela receita da CIP, aquela da receita que vai no talão de energia lá para pagar a conta de luz, então nesse grupo de receita de contribuições. Receita patrimonial é um grupo de contas que a gente contabiliza principalmente os rendimentos de recursos. Então, tem recursos de convênios que, enquanto não utilizados, eles têm que ser aplicados, recursos do Instituto de Previdência. Então, o município, principalmente com rendimentos de aplicações financeiras, 6 milhões e 403. Aqui tem aluguéis de máquinas também, tem aluguéis de algum box de rodoviária, alguma coisa pequena que entra aqui também. Receita industrial, nós tínhamos esse grupo lá quando a fundação, a FEB, era consolidada conosco, então nós tínhamos um grupo de receita industrial, que não ocorre mais previsão de receita para esse grupo. Receita de serviços. Aqui nós temos principalmente, a receita de serviço é a receita do SAI, né? Então a receita a fatura de água, esgoto, nós contabilizamos aqui como receita de serviços, né? Transferências correntes, 210 milhões 797.
são aquelas receitas que nós dependemos de repasses. Não dependemos porque a maioria delas é garantida constitucionalmente, mas aqui da União nós contabilizamos o FPM, né, o ITR, no Estado o ICMS, o IPVA, contabilizamos ainda o Fundeb, que é aquela receita para aplicação na educação, né, que vem de acordo. Contabilizamos aqui também as receitas do Ministério da Saúde, que vem lá para aplicação fundo a fundo, estão consolidadas aqui dentro, né? E aqui uma jogada contábil, mas o município, de algumas das transferências que nós recebemos da União, o município tem que devolver 20% do valor recebido para constituir o Fundo Federal da Educação, o Fundef Federal, e depois esse recurso volta de acordo com o número de crianças que tem na rede municipal de educação básica. Então, por que não dá entrada no líquido direto? Porque contabilmente não pode ser feito isso. Então a gente pega o FPM, contabiliza ele pelo valor bruto, mas o banco já segura lá 20% desse valor para voltar lá para Brasília, para o Fundo Nacional, né? Então por isso que entra uma conta redutora aqui. Nós temos aqui um outro grupo de outras receitas correntes, de 37.453.000. Essas outras receitas correntes é onde nós recebemos principalmente os recursos da dívida ativa. Então, IPTU não pago num ano, né? No ano do lançamento ele entra como receita tributária. No ano seguinte ele já entra como receita para a gente, como dívida ativa, contabilizado como outras receitas correntes. Então, esse grupo de receita que eu passei totaliza lá 333.252.500. Que nós chamamos de receitas correntes, que em tese essa receita é para custear serviços já em funcionamento da administração. Nós temos um outro grupo de receitas chamado receitas de capital. Essa receita de capital é aquelas receitas destinadas ao investimento no município, né? Então aqui foi estimado que nós vamos ter uma alienação de bens da ordem de 327.500. Então a alienação de bens é quando eu vendo eu vendo um terreno, vendo um prédio, vendo uma máquina, faço leilão de sucata, né? Então foi estimado 327.500. Eu tenho ainda uma expectativa de transferência de capital de 8 milhões. O que são esses 8 milhões? São recursos oriundos de emendas parlamentares, são convênios, que o prefeito vai a Brasília, vai a São Paulo, assina um convênio com o Ministério, com uma secretaria. Então, alguns desses convênios, como convênios são previsíveis, a gente... Adilson, pois não. Como no orçamento já está constando a previsão de 8 milhões para ser de emendas, geralmente quando essas emendas são realmente contempladas, elas acabam tendo que vir para a Câmara Municipal para fazer a abertura de crédito. Mesmo já sendo previsto no orçamento, tem que ser feita a abertura de crédito daquela emenda em especial. Se essa emenda estiver especificada aqui no orçamento... Não, mas aí você fez ela bastante aleatória, vamos dizer assim. Exemplo. Aqui ela está aleatória, mas se nós abrirmos aqui o anexo da receita, ela vai estar mais ou menos especificada. Esses 8 milhões já tá empenhado, Adilson? Não. Nós estamos estimados. Ele está aqui como estimativa para ser arrecadado. Mas não tem nada... Nada garantido. Nada, vai depender mas se entrar uma emenda de 500 mil reais para recapeamento, vai ter que vir para a Câmara Municipal para abrir crédito. E entra nessa previsão de 8 milhões. Pode não entrar nada e não vem nada. Sim. O que acontece? Da mesma forma que tem 8 milhões de receita aqui, vai ter 8 milhões de despesa lá fixado. Então, até 8 milhões aqui de transferência de capital, já tem, vamos dizer assim, recurso orçamentário. Mas eu quero te perguntar o seguinte, precisa fazer a abertura de crédito, igual a gente sempre faz na Câmara Municipal, quando se vem, como você destinou especificamente para emendas? O convênio, quando o município celebra um convênio com qualquer órgão federal ou estadual... Eles que exigem a Câmara Municipal da Ciência. Veja só, por lei, o prefeito ele pode fazer um convênio sem autorização da Câmara. O que ele precisa? Ele precisa comunicar à Câmara a posterior que ele firmou um convênio. Então, o convênio ele não tem obrigatoriedade. Agora, alguns órgãos federais ou estaduais exigem uma lei para que se formalize o convênio. Então, isso é uma coisa, porque ao pé da letra, firmar um convênio não é prerrogativa do chefe do Poder Executivo. Ele não precisa vir à Câmara e pedir a permissão. Ele pode firmar por lá. A lei diz, você comunica à Câmara depois do convênio firmado. Agora, como eu já disse, tem alguns órgãos que exigem uma lei. Então, na verdade, todos. Na verdade, todos. Talvez para governo estadual, governo federal. Exatamente, mas o Tribunal de Contas, por exemplo, ele não vai exigir uma lei para cada convênio. Isso, na prática, o que seria essa rubrica? Dá um exemplo prático disso. Deixa eu ver aqui.
Até que nível nós detalhamos? 8 milhões no orçamento e... que ela salta de 2 milhões e vai para 8 milhões. Né? Então, isso aí em cima dos dados que foram arrecadados. Porque, veja bem, essa transferência de capital, aqui nós não temos o quanto que foi previsto e aqui a gente não tem o quanto que foi ingressado ainda. Então, porque, na verdade, gente, a gente está falando aqui tudo em uma previsão que pode acontecer ou não. Então, exatamente isso aqui foi feito, porque aqui nós não sabemos, aqui a gente não sabe quanto foi previsto. Então, mas por que 8 milhões? Pode ou não, mas por que 8? E não 6 ou 10? Não, mas aí, então, aí é dados históricos lá em cima da arrecadação desse ano. Por exemplo, tem convênios lá, Guilherme, que estão assinados, tem convênios que estão assinados que os recursos não chegaram, que estão previstos para chegar. Então, você diz assim, olha, a gente tem que botar uma lupa nisso lá tecnicamente, lá no final do ano, verificar quais os convênios que estão em fase de execução. De repente tem um convênio lá de 10 milhões, que chegou 4 milhões esse ano e está para chegar a 6 milhões no ano que vem. Então, até pela cronograma de execução dos convênios, porque o convênio, o dinheiro não vem de uma vez só, principalmente esses convênios federais, você tem um convênio lá de 10 milhões, então você faz a licitação, começa a executar, faz a primeira medição, 1 milhão, o técnico da Caixa vai lá e libera e deposita o dinheiro. Nesse momento que vira receita, a gente não contabiliza um convênio como receita aqui, de como arrecadado, no momento que assina. A gente trabalha com regime de caixa. Né? Então, Entendi. vai ter assim, uma série de convênios, que eu não sei dizer Mas aqui agora. Mas consegue identificar nesses 8 milhões quais são? Aqui, pela peça orçamentária, não. Da realidade, Guilherme, deixa eu explicar para vocês. É o seguinte, o que a gente faz quando está elaborando o orçamento, a gente procura trazer as médias que estão da arrecadação de convênio. Por exemplo, esses convênios que estão aí, esse fundo de vale, esse dinheiro que a gente está fazendo mais uma previsão que vai ser arrecadado, entendeu? Oi? Então, mas a Fundivale é uma mas emenda atípica. Não, mas para explicar... Nunca o município recebeu 30 milhões. Se a gente coloca isso na expectativa... Mas justamente, eu só estou querendo explicar para vocês, é o seguinte, a gente, quando vai fazer, a gente faz uma previsão de que vai ser arrecadado de receita de capital, entendeu? De convênios, entendeu? A gente faz uma previsão, mais ou menos a gente acha que vai entrar isso. Não é dizer que vai entrar, pode ter, por exemplo, esse ano mesmo, se fosse entrar tudo o Fundivale, era 25 milhões, né? Você sabe que vocês mandaram para vocês. Então, a gente faz uma previsão que você não sabe o que pode acontecer. Que nós estamos prevendo agora para 2013. Depende se você vai entrar em 2013, você vai em Brasília e consegue um convênio de 20 milhões, já ultrapassou os 8 milhões. Então a gente faz uma média prevista, Guilherme, do que a gente acha, igual a receita tributária, a receita de impostos, é uma coisa que a gente procura fazer. Receitas correntes, de 26 milhões para 37 milhões, aumento de 43%. Não, dizer, entendeu? Então, isso aqui foi na dívida ativa. Justamente. Isso aqui nós temos detalhadamente cada conta de receita. Aquilo que eu disse, que no processo, Guilherme, tem cada conta de receita. Isso tudo aqui, gente, isso aqui não significa que está certo ou errado. Isso aqui é uma questão de... Só para completar, isso aqui é uma questão de técnica orçamentária. Eu tenho clientes que eles preferem deixar isso aqui zerado quando faz o orçamento e dizer assim, olha, na medida que chega eu passo tudo pela Câmara. Mas você entende, é uma questão de técnica orçamentária, não é uma questão de dizer que isso aqui está errado ou que está correto. Olha, lá em 2011, quando o Miltinho diz que fala de média, em 2011 arrecadou 6.879. Então está coerente aqui. Eu não consigo saber aqui por esse slide que eu arrecadei aqui. Existe uma coerência. Então você já deixa alguma coisa prevista. Agora, poderia estar zero aqui e dizer, olha, tudo que chegar eu vou mandar para a Câmara. Mas é uma questão de técnicas, né? de orçamentário. Não é questão de estar certo ou estar errado. Viu, Adilson? Esses 8 milhões, 7 milhões e meio é da União e 500 é do Estado. Que está aqui, né? É transferência do Estado e 7 milhões e meio da União. Aqueles, É do centro de IPISmo, esses 7 milhões e meio? 7 milhões e meio não é do IPISmo, do centro do IPISmo que não entrou ainda? Não, então, ele não está... Ele não está específico aqui. No orçamento ele está até a transferência da União, transferência do Estado. Acho que é isso, hein? Até porque vai ter que se verificar... Porque isso aqui, o que acontece? No final do ano, gente, a gente vai verificar os convênios que estão assinados e que estão parcialmente, nós vamos estar direcionando esses orçamentos aqui, para aqueles convênios que estão parcialmente executados. Eu não sei exatamente dizer se é isso. Precisaria ver lá nos rascunhos lá que foi feito o orçamento. A gente faz a média de projeção, né, disso?
Mas a tendência talvez seja, no próximo orçamento, né, se for o entendimento da administração, deixar isso aqui com zero e a gente vai trabalhando a cada transferência, manda para cá e vai abrindo lá. Mas isso, como eu disse, é uma técnica. Não, deixa mais milhões lá, porque de acordo com... receita tributária que vem para a Câmara, né? Receita Senão era tributária. 6%, quanto mais colocar, mais para a Câmara, né? Isso aí, né? Isso aí que é, né? Vamos lá, então. Aqui a gente demonstra onde foram alocados os recursos, 341.580. Então, para o Legislativo, foi direcionado 8.180. Secretaria de Governo e Gestão Estratégica, 4.410. Administração e Finanças, 46.929. Desenvolvimento Urbano, 37.695. Educação, Esportes e Lazer, 86.460. Saúde, 63.403. Desenvolvimento Econômico, 3.360. Assistência Social e Desenvolvimento Urbano, 24.570. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, 2.593. Cultura, 2.580. Procuradoria-Geral do Município, 3 milhões. Né? Então, a administração direta. A administração direta a gente chama de prefeitura e mais Câmara. uma pergunta. Né? Pois não. Se achasse por entendimento de mudar o organograma da prefeitura, dentro dessas rúbricas que tem das secretarias, estão alocadas as diretorias com seus orçamentos? Com certeza. Com certeza. Não tem problema no orçamento. Não, porque na realidade isso aí é estrutura orçamentária, né? Mas Aquela dentro das secretarias, exemplo, dentro da Justamente. Secretaria de Gestão Estratégica, está lá a Secretaria de Finanças, está lá, na verdade, Diretoria de Finanças, Diretoria de Administração. Por exemplo, dentro da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, lá vai estar Departamento de Arrecadação, Captação Contabilidade, de recursos. Finanças, Recursos Humanos, E tudo, entendeu? cada diretoria tem sua Está rúbrica. sabendo se o custo do diretor já está aqui dentro, é isso? Isso. Sim, Você- o custo, Normal. o custo da Milton, toda a marca. eu entendi a tua pergunta, Juninho. O fato mais grave aí é na questão da educação. Está lá 25,3. Se o esporte estiver dentro da educação, Não, mas aquilo é sobre o orçamento total, não tem nada a ver com o índice de aplicação. A gente O vai, índice não vai tá aí. falar depois em separado. É do 100% aqui, inclusive. Da administração com as autarquias. direta, entendeu? É outra... E se alterar de um para outro, também leva o orçamento dele, né? Se alterar de uma... Você altera uma diretoria de uma secretaria para outra, você leva essa parte de orçamento, né? Sim. Aí nós temos que fazer um redesmembramento disso aqui. O que nós não podemos mexer é nesse valor aqui, né? Enquanto nós não tivermos expectativa de aumentar a receita. Ok? E aí o Instituto de Previdência, o orçamento dele é de 35 milhões, o do serviço de água 23.400, a administração indireta então 58.400.000, que fecha o orçamento então em 341.580.000. Adilson, o serviço autônomo de água e esgoto, a receita de serviços. Receita de serviços. Se você voltar no slide anterior, dá uma olhadinha. Lá, receita de serviços, 21 milhões. Agora você vai lá no SAI. Não é só isso. Tem mais outras receitas deles lá também, né? Tem receita de contribuições, no caso, a receita de Você contribuição, entendeu o que eu quero dizer? Entendi. receita patrimoniais, tem várias. Principalmente a receita de serviço, mas ele não é todo ele receita, não é só receita de serviço, ele tem outras receitas lá também. Eu queria saber também. Aonde caiu de 30 milhões? Para 21 milhões. 2011 foi 30 É milhões. porque tinha a Fundação Educacional estava aqui, parte do até abril a fundação estava Até aqui, maio, a FEB estava aqui, a FEB estava aqui. Adilson, ali, não podemos esquecer que o 2011 já é fechado, é o arrecadado. Por isso que dá sempre um pouco a mais. Lá, já é fechado. O 2012 é previsto que nós estamos fechado até outubro, até agosto só. E 2013 também previsto. Então, há uma diferença quando você fecha no arrecadado no final do ano. É que a FEB também tem serviço administrativo, ele tem outras classificações de receita. Aqui ele é principalmente receitas de serviço. Né? O SAI. Desculpa. Vamos lá. Ô Miltinho, deixa eu te perguntar nessa daí. Na saúde ali, onde está os 63 milhões, o custeio da UPA já está aí? Não, então, isso aí que a gente tem tá o custeio da UPA, né? Já está Sim. aqui. Não. Você está falando do movimento da UPA agora? É. Não, então. Do ano que vem. Do ano que vem. Justamente. Ali a gente, que se olhar, é que a gente não tem o 2012 para cá, com 2013. Você tem aí, André, o total?
55 milhões em 2012, eu não lembro de cabeça. Hoje nós fomos para 63 milhões, que é o movimento de tudo. E a gente está assim, um pouco preocupado, né, André? Porque até os ministros da saúde estão aí, porque realmente é uma despesa grande, que você, quando você tomar posse, você vai ter que sentar com o pessoal e trocar uma ideia com isso aí, né? Que a gente faz, como eu te falo, a gente faz o que dá para fazer em cima, né, cara? Como eu disse, aí, Guilherme, estão os valores de março, abril. Então, você está dizendo assim, o custeio de uma nova instalação, é isso? Não uma tá- nova não tá UPA, constando. a manutenção. Você não tem uma rúbrica específica para a unidade de pronto atendimento? Não tem. Porque quando lá você Pode tem... ter dentro da saúde, mas aumentado. Ele não está No ano especificamente... anterior gastou 53%, você projeta 27%, mas aí não está a UPA. E qual o custo dessa UPA? Não é que não está UPA, não é isso, que a gente não está falando que está UPA. Na realidade, a gente a base de cálculo da saúde, até os mil da saúde estão aí, a gente está vendo que a despesa é muito alta, entendeu? Então, o custeio desse momento... O que é esse alto, Milton? Hoje você vê a aplicação está dando 26% de aplicação. Hoje a saúde está em torno de 26% de aplicação, né, André? Isso mais ou menos, né? 23, né? E a obrigação de 15%. Então, a manutenção 23, disso cada vez... 22. 22, 23, quer dizer... Até você conseguir fechar o exercício, que tem 13º... O pessoal da saúde está aí, seria interessante. Qual o custo da UPA para o ano que vem? Isso aí. Você tem mais ou menos estimativa, Kleber? Senta aqui. Vem aqui, Kleber. Barato. Alô? Ó, a UPA na questão conveniada, ela quando é habilitada, ela recebe receita 150 mil. Se ela entra na qualificação, que a gente está pronto para isso, mas leva um tempinho para o Ministério, vai a 300. O custo da UPA é 600 mil. No entanto, parte da pactuação da Santa Casa, que é 150 mil reais, que são excedentes quando a UPA entra, lembrando de uma coisa, o pronto-socorro morre naquele atendimento normal como a gente tem. Ele vai ter só internação para cirurgia. O resto é UPA. Então, 150 mil que já está aqui, vem para cá. Então, nós vamos ter uma diferença em torno de uns 160, 150. Isso reduzido. Em Ribeirão Preto é R$1 milhão por mês. Não, você disse A que UPA. o que tem hoje são 150 mil. Mensal. A partir do momento que ela se tornar especializada, passa para 300. Qualificada para 300. Isso não tem nem Isso está nem ainda- funcionando ainda. Isso. E desses, então hoje é 300 mil o déficit. Sim. Hoje é 300 mil. Não, déficit. se nós levarmos em consideração mais, porque o custo é 600 menos 150. Mas se você disse que da Santa Aí Casa, nós trazemos 150, isso. Aí dá 300. 300 mil. A diferença. Vai tirar 150 mil da Santa Casa, é Não, isso? não é tirar. Ela deixa de fazer ambulatório. Não precisa mais fazer ambulatório. Então, você transfere o atendimento ambulatorial lá. Isso acontece, é uma política nacional do sistema de urgência e emergência. Você não usará mais pronto-socorro, porta de entrada do hospital não é mais ambulatório, é só pré-cirúrgico. Então, caso onde a pessoa se acidentar, e quem regula a entrada não é o médico, não é a Santa Casa, não é o secretário de saúde, é o SAMU. O SAMU que no objeto de ligação, quando ele reconhece o acidente, ele determina se vai para a UPA ou se vai para a entrada do pronto-socorro para já ir para a cirurgia. Vou exemplificar aqui, se eu estiver errado, você me corrija, Kleber. A pessoa passou mal, está com uma dor de cabeça forte, vai para a UPA. Isso. É medicado, fica em observação, melhorou, vai para casa. Ela não vai mais para o pronto-socorro. Isso. Aí ela vai para o pronto-socorro se tiver queda grave de pressão, acidente grave, fraturas, vai para o pronto-socorro. Na UPA tem até laboratório, tem leitos como se fosse de UTI, né? É quase um outro hospital. Né? Vai desafogar muito a Santa Casa. Isso, pequenas suturas, até pequenas cirurgias se faz lá. Né? Na verdade, o custo total vão ser, assim quando veio o SAMU, ganhar qualidade e vidas, né? Que isso envolve, como a gente sabe, como aconteceu com o SAMU. Kleber, acho que lá em Ribeirão já tem 3 UPAs, né? Tem, Uma só. falaram que tem previsão de 3. Na verdade, 4 que ela pretende, mas ela só tem uma. Ela é de porte 3, custa R$1 milhão por mês.
A nossa de porte? 2. 2. Que é de acordo com quem define o porte, é de acordo com o município. Né? Aí o que ela promete agora é colocar portes 1, né, no município, que Barretos futuramente vai acabar fazendo. Porte 2 é volume de população a ser atendida. Sim, volume. Né? Então tem mais salas, mais leitos, mais médicos. São 4 médicos 24 horas. 2, por exemplo, até o pronto-socorro infantil provavelmente vai acabar migrando para lá, porque obrigatoriamente são 2 pediatras e 2 clínicos gerais. 24 horas. Aparelhagem, tudo lá. Só em equipamento, que é a única coisa, a UPA não foi inaugurada ainda, porque o Ministério da Saúde ainda não liberou recursos dos equipamentos para 17 UPAs do estado de São Paulo. O orçamento de Barretos é R$1 milhão. Sim. Os exames são quase todos lá. Inclusive, sim, tem um pequeno. Tem um mini laboratório lá. Coisas pequenas. Até ressonância não. Raio-X, ultrassom. Coisas mais complexas automaticamente já vão para a Santa Casa, porque aí é pré-cirúrgico. Oi? Desculpa, Juninho, que eu não... Vai ficar uma equipe do SAMU na UPA? Sim. Inclusive a central de regulação, que está fechando, fica dentro da secretaria, já foi capacitada pelo... Nós vamos regular, assim como o 192 hoje, da região inteira é atendida em Barretos, uma coisa que é o que a gente mais sente falta, que é a regulação dos leitos. Que aquele leito que é SUS ficar para o SUS, né? Não ficar porque é amigo, que é parente e tal. A Santa Casa fechou com a gente a semana passada, todo o sistema de informática vai estar integrado. Então nós vamos saber aonde está quem e o que aconteceu. Se o Carlão entrou no pronto-socorro, a hora que ele for para a UPA, a gente já tem lá. Inclusive os da UTI Os da também. UTI principalmente. Porque a Santa Casa hoje tem 10 leitos de UTI, e todos eles estão contratualizados para a prefeitura, para o SUS. Isso. Né? E quando a pessoa passa mal pelo Unimed, Santa Casa de Saúde, também vai para... Isso. Aí você pergunta, mas em qual leito de UTI que é isso? O município de Barretos foi um dos 3 municípios que recebeu recurso para regulação, né? O espelho que nós estamos usando é Blumenau, isso vai diminuir o gasto desnecessário, porque muita gente, às vezes, vai no consultório particular, receita, entra na porta do pronto-socorro, acaba tendo acesso ao serviço, por urgência, claro, mas nem sempre respeita a fila. Ou seja, o serviço de regulação vai ajudar nisso. Inclusive, usar mal a UPA também. Quando a pessoa, às vezes, não quer ir numa unidade, vai mais tarde na UPA para ter um acesso mais rápido. A ideia não é essa. Nós vamos ter um trabalho educativo muito grande, porque o sistema de saúde vai mudar muito. A UPA também tem a parte de farmácia, não? Tem. Tem farmácia própria também, a dispensação de material da qual vai ser receitada lá, para a população já ir embora com ele. Inclusive a contra-referência. Um exemplo, uma mãe com uma criança é atendida à noite, ela já vai sair, numa segunda etapa, não quando inaugurada, com a consulta para ser revista, não na UPA, na unidade da qual é o território de saúde dela. E com o remédio também. Também. Dando sequência aqui, pessoal, a gente vai... os valores do orçamento relacionados ao seu investimento, onde serão investidos, por uma outra critério de análise, que é um critério de funções de governo, que é uma padronização federal de classificação de despesa orçamentária. Então, aqui, esses valores relacionados ao 100% do orçamento, ainda não tem a ver com os 25% lá do artigo 212 da Constituição. Então, para a educação como um todo, educação especial, jovens e adultos, né, recursos próprios, recursos vinculados, serão destinados 82.580.000. Para a saúde, também, 63.403.000. Para a administração geral, 61.619.000. Para a previdência social, 35 milhões. Assistência social, 24.650.000. Para urbanismo, 22.945.000. Para saneamento, 17.971.000. Para transporte, 11.920.000. Função legislativa, 8.180.000. Estão em ordem de grandeza aqui, né, as maiores. Podemos avançar? Desporto e lazer, 5.810.000.
Para cultura, 2.580.000. Gestão ambiental, 1.493.000. Indústria, 1.430.000. Direitos da cidadania, 1 milhão. Segurança pública, 579.000. Habitação, 230.000. Reserva de contingência, 190.000. Total geral, 341.580.000. Okay? Então, isso aqui é uma classificação da despesa por função de governo, porque hoje o que se faz no município, existe um software do governo federal que tem uma consolidação nacional das contas públicas. Então, tem alguns níveis, algumas classificações no nosso orçamento que tem que seguir uma regra federal, uma classificação federal, e a por função é uma delas. Okay? Da mesma forma, assim, como é que nós vamos aplicar os nossos recursos, o nosso orçamento, sobre uma outra visão? Então, separado por grupos de despesas correntes e despesas de capital. Bom, então aqui nós temos despesas correntes, 293.727.000. Dentro de despesas correntes, do nosso 341.580.000, nós vamos destinar a pessoal e encargos sociais 150.038. Então, isso aqui é o valor da folha de pagamento dos encargos sociais do município. Okay? Para pagamento de juros e encargos da dívida, 1.506.000, que é a dívida junto à Previdência Municipal, Previdência Federal, né, e alguns outros parcelamentos, 1.506.000. Outras despesas correntes, 142.183.000. Outras despesas correntes é o custo dos serviços que estão instalados no município hoje, que é para pagar combustível, merenda, medicamento, material de escritório, energia, telefone, quer dizer, para manter a máquina funcionando, 142.183.000. Com despesa de capital, o que nós temos aqui? Investimentos, da ordem de 30.467.000. Investimento, como já disse, é construção, é reforma, é ampliação, é aquilo que é um bem durável. Quer dizer, eu vou comprar, vou reformar, vou ampliar. 30.467.000. Inversões financeiras, 3.529.000. Inversões financeiras também é um tipo de investimento, mas na inversão financeira é quando eu compro eu não vou construir um imóvel, eu compro um imóvel pronto. Então a gente classifica isso como inversões financeiras. E 4.006.000 seria de amortização de dívida, seria pagamentos de dívidas do município. Né? Reserva de contingência de 9.850.000. Reserva de contingência, isso é lá do Instituto de Previdência, porque a diferença... Pois não. Seria os precatórios? Entraria? Não só precatórios, tem outras dívidas também, mas o precatório está aí dentro, exatamente, o precatório também. Parte do precatório está aqui, parte do precatório também, depende de quando é precatório trabalhista, quando ele é de outras, mas assim, o precatório, a maior parte do precatório está aqui dentro, dos 4 milhões, né? Que a gente, o depósito que a gente faz para o Tribunal de Justiça. E essa reserva de contingências, 9.850.000, é que o Instituto de Previdência, ele fecha o orçamento dele da seguinte forma. Ele faz a receita dele, né? Acho que deu 35 milhões lá, o orçamento do Instituto, né? Aí as despesas do Instituto, ele tem sempre que ser menor do que a receita, porque ele tem que gerar receitas para exercícios futuros. Então, como é que o Instituto fecha o orçamento dele? Com uma conta chamada de reserva de contingência. Então, ele pega a receita, faz a despesa. Para dar o equilíbrio, ele joga reserva de contingência. Por isso que tem um valor alto aqui na despesa como reserva de contingência. E aqui nós fechamos, então, o orçamento. Isso aqui, então, quanto é que custa se não fazer mais nada de novo? Qual é o custo da administração para tocar sem investir, sem pagar dívida também? 293.727.000. Bom, aí sobrou quanto? Sobrou 38 milhões para fazer investimento, para fazer uma aquisição aqui de inversões financeiras e para fazer pagamento de dívida. Só rapidinho. Temos uns compromissos, junto com os funcionários públicos municipais, de se implantar o cartão alimentação para todos os funcionários públicos municipais. O cartão alimentação ele não incide naqueles 51%, 51 e pouco por cento. Não. Ele entraria em qual despesa ali aqui, que ele poderia... Outras despesas correntes. Aqui, outras despesas correntes. Isso. O cartão alimentação entraria ali e não entraria como folha de pagamento. Ele não entra aqui.
Ele entra aqui quando você paga no olerite, quando você dá em pecúnia, vamos dizer assim. Ele entraria em outras despesas correntes. Ele entraria em outras despesas correntes, exatamente. Tá certo. Ele entra aqui. Paulo. Adilson, eu acho que não está previsto aí. Eu queria saber como que funciona a questão, por exemplo, das notas que não foram pagas até hoje pela prefeitura, que são dívidas, né? Como funciona isso? Essas notas, elas são chamadas de restos a pagar. Então, restos a pagar é aquilo que você comprou, recebeu a nota no determinado exercício, e isso ficou num contas a pagar, vamos chamar. Isso, ele entrou, né, ele foi empenhado aqui no exercício que eu recebi a nota. Então, por exemplo, se nós ficarmos com resto a pagar de 2012, é porque essa nota ela onerou o orçamento aqui de 2012. Então, chegou no final do ano, isso vai para 2013, mas lá em 2013 ela não passa por aqui novamente. Tá? Fica o compromisso de pagar, porque uma coisa é orçamento, outra coisa é a contabilidade, vamos dizer assim, de débitos e créditos. Então, existe uma conta contábil lá, que a gente chama de extra orçamento, porque ela já passou lá no orçamento quando eu peguei a nota. Então, fica lá um contas a pagar que não é do orçamento, que é chamado de resto a pagar. Aí, o que ocorre? Na verdade, existe um orçamento equilibrado aqui. Ao longo deste exercício seguinte, onde houve resto, eu entrei no exercício que ficou com resto a pagar, né? Então, pode ter ocorrido desse resto a pagar ter ficado com lastro financeiro, então fica R$1 de resto a pagar e R$1 de recurso financeiro. Ou então, eu fiquei com 100 de contas a pagar, de resto a pagar, e somente 70 de recurso financeiro. No exercício que nós entramos, o administrador, o setor de contabilidade, vai ter que fazer uma programação de não gastar parte desse recurso aqui para que eu possa honrar a dívida do exercício anterior. É isso que acontece. A pergunta é existe, só para complementar, existe um outro planejamento financeiro que ele chama programação financeira e cronograma de desembolso. Ele está na lei de responsabilidade fiscal. Depois que aprova o orçamento, o executivo, geralmente no mês de janeiro, o executivo ele tem que fazer uma programação financeira, um cronograma de desembolso. Então, mensalmente, ele vai pegar esse orçamento, que esses 341 milhões 580, em que meses que eu imagino que vou receber isso? Então, ele vai colocar lá, vai fazer um fluxo de caixa, na verdade, das receitas e das minhas despesas de custeio, que seria mais ou menos isso aqui, porque isso aqui não tem como eu segurar. No momento que o executivo faz essa programação financeira, esse cronograma de desembolso, se eu tiver lá 10 milhões de restos a pagar com nota que eu tenho que pagar, ele tem que colocar isso no fluxo de caixa de forma que isso feche. Então, assim, eu posso ter que deixar de gastar recurso daqui, ter que contingenciar recurso daqui para poder pagar aqueles restos a pagar que veio do exercício anterior. Isso é um fechamento contábil que a contabilidade tem que fazer. Agora, via de regra, assim, essa história de resto a pagar, quase todo exercício sobra um pouco. Então, em 2012, pagou-se um resto a pagar que veio de 2011, e no final de 2012 acaba passando um pouco. É meio que já... Porque tem situações assim que você recebe a nota num mês ou num ano e o compromisso é no outro, né? Então, é uma coisa... Eu acho que, infelizmente, o resto a pagar ele faz parte da administração pública. Todo ano se passa com um certo resto a pagar. E é isso, só para fechar, então. Você tem que... Eu arrecado 100 e tenho 20 de resto a pagar lá que não tem dinheiro. Então, se eu arrecadei 100, eu só posso gastar 80 esse ano para eu pegar o 20 e pagar o resto a pagar. Miltinho, você tem noção de quanto que vai ficar de resto a pagar? É justamente isso que eu ia falar. Deveria estar sendo previsto, né? Isso na realidade, deveria estar sendo previsto, Miltinho. Então, vocês não chegaram... A gente tem conhecimento que tem falar notas vocês, aí, seguinte, 6 meses aí que não estão em atraso. Então, justamente, né? Na audiência anterior, que eu relatei no resultado nominal e resultado primário, que foi levantado, que é a execução do exercício de 2012, entendeu? Que é onde que a gente faz como que está o demonstrativo do exercício, entendeu? Então, na realidade, a gente, o atual prefeito, ele tenta fazer o quê? O máximo possível de se pagar. Por isso que mandou-se uma lei de anistia para a Câmara, devido para vocês que foram aprovadas. E o quê? Ele procura fazer o quê? Nesses últimos 4 meses, segurar para poder fechar o exercício. Por quê? Arrecadasse mais e segurar as despesas do município. Só que o que acontece? Tem certas coisas que vocês estão sabendo da imprensa, né, disso. Está se debatendo, que a imprensa está falando, que houve a queda da arrecadação, essas coisas todas. Mas o intuito de todo o prefeito, todos que estão lá da prefeitura, é sempre isso, é procurar fechar a prefeitura com o mínimo de resto a pagar possível.
Entendeu? Por quê? Porque é as contas dele. Ainda mais é que vai passar de Mas de tem um mandato. valor estimado? Não tem, sim, de cabeça, não tem, porque na realidade, isso aqui a gente tem que ter o fechamento do ano. E vai depender dessa arrecadação, que passamos aqui na Câmara, da Receita, da dívida ativa, que isso aí influencia muito para nós, que ajuda muito. Entendeu? Miltinho. Então, na realidade, isso são todos os movimentos do exercício, né? Miltinho. Que foi onde foi previsto no resultado anterior que nós apresentamos. Não vou fazer uma de advogado diabo, não, mas no começo da audiência, o Adilson disse que teve aumento de arrecadação. Né? Teve um aumento de arrecadação, por isso que foi feita uma previsão de 28,7 a mais. a mais. Agora você está me dizendo que teve queda de arrecadação? Não, o que eu estou dizendo é que é o seguinte, quando a gente faz a previsão orçamentária da LDO, a gente faz em abril essa arrecadação. Quando foi feito o levantamento, se tinha uma previsão de aumento de arrecadação, estava previsto, né, Dilson? Isso que foi colocado em cima disso, que foi a arrecadação prevista da LDO. O que deu aquele 28 de arrecadação ali era o Fundeb, que ele vinha numa ordem de subestimado, né? O IPTU ele está gerando uma tendência, um excesso de arrecadação em cima do que estava planejado. Então foi isso que deu aquele crescimento de 28% lá quando a gente fez a LDO lá em março e em abril. Agora, o que está acontecendo é que quem acompanha a imprensa está vendo uma recessão muito grande no Brasil, quer dizer, essas isenções todas que o governo federal está fazendo está recaindo no município. Então, hoje, eu trabalho com quase 40 prefeituras, eu tenho quase 40 clientes em agonia que não estão conseguindo fechar as contas por conta disso. Se vocês entrarem no site da CNM, lá, que era a organização não governamental lá de Brasília, vocês vão ver lá, teve um manifesto de prefeitos, acho que semana passada, semana retrasada, onde o FPM de outubro de 2012, o FPM é aquele recurso federal, outubro de 2012 vai ser 8,5% menor do que o FPM de outubro de 2011, para vocês terem, assim, para ter uma ideia de como é que está. Então, a situação. Então, está havendo a gente tinha algumas receitas que, do ponto de vista de previsão, estavam subestimadas, mas no contexto geral, inclusive depois que nós fizemos a LDO, esse contexto do orçamento, a gente está havendo uma redução de receita nos municípios. Então, aquilo que eu disse originalmente, isso foi o que nós previmos aqui, nós não temos garantia de que isso vai ser arrecadado. Foi as técnicas orçamentárias e contábeis que nós utilizamos lá indicavam isso. Isso, tranquilamente, o Miltinho, lá no planejamento, consegue mandar a fórmula para cá, quais foram as receitas. Já está muito tranquilo com relação a isso. Só que eu posso dizer para vocês que o cenário, assim, principalmente do segundo semestre para cá, de transferência de receita, quem é tesoureiro de prefeitura vai saber que tem caído muitos repasses, principalmente os repasses federais. Agora aqui, eu não sei como é que ficou, mas de um ano para o outro no município, o índice de participação no ICMS do município, no bolo da fatia do Estado, muda todo ano. Então, eu não sei como é que ficou de 2012 para 2013. Pode ser que a gente vai pegar uma fatia maior do ICMS. Isso muda todos os anos. Isso deve ser uma grande... O gestor tem que ficar muito atento a isso, porque eu já vi, pessoal, 2 ou 3 prefeituras, cliente nossa, entrar contra o Estado para rever índice do ICMS e consegue levar isso quase 1, 2 pontos para cima. E isso altera enormemente o valor do ICMS recebido, porque parece que não, é uma coisa assim meio manual, é uma coisa meio assim pré-histórica ainda o critério lá em São Paulo de fazer essa distribuição do ICMS. Só para uma questão de... está fazendo a audiência pública, o projeto é o 112, ele deve entrar na ordem do dia da próxima semana, provavelmente. Ele não aceita esse tipo de emenda. Exemplo, nós temos lá aqueles 8 milhões de rúbrica. Não aceita emendas legislativas desse tipo de projeto, né? Uma parte. No caso, aquela... Não é emenda de vereador, não é isso que eu estou perguntando, não. Ao invés, como nós estamos achando aqui, que passou de 2 milhões para 8, achando que talvez foi muito. Olha, vamos reduzir aquelas emendas de 8 milhões para 4, para 3, eu não sei, para não dar um sub... Nós estamos aumentando a previsão, eu acho que aumentou muito a previsão do orçamento para o ano que vem, e de repente não consiga se atingir esse orçamento
E também se fixa uma despesa, porque quando você estima uma receita, você fixa uma despesa. De repente está se fixando uma despesa para o ano que vem muito alta e não consegue depois arrecadar. Talvez não consiga se arrecadar esses 341 milhões e acaba se gastando mais do que se pode gastar. Presidente, só para concluir o raciocínio aqui, senão a gente vai... Né? Só, Adilson, no caso seria aquela amortização da dívida, 4 milhões, no caso, se fosse constar essa dívida ainda que deve, a prefeitura deve, com as notas que já foram prestados os serviços, teria que entrar ali, no caso, amortização da dívida. Teria que ser previsto ali o que vai se deixar para ser pago ano que vem? Então, E só para concluir, não seria interessante prever esses gastos antes de vir para a Câmara, isso aí, para a gente saber o valor que vai ser gasto para o ano que vem? Com as notas que não vão poder ser pagas ou vão ficar para trás? Bom, então vamos lá. Quando a gente fala em técnica orçamentária, como eu disse lá no começo, assim, na verdade, a bem da verdade, a legislação ela não prevê essa questão do resto fiscal, dos restos a pagar, porque você tem que ter uma gestão equilibrada, como eu disse lá no começo, se arrecada um e gasta um. Se trabalhássemos há séculos dessa maneira, não haveria nem essa figura do resto a pagar. Ocorre que o resto a pagar existe. Então, assim, a gente não pode misturar técnica de elaboração orçamentária com o resto a pagar. Assim, eu estou dizendo do ponto de vista legal, estritamente da legislação, quando você vai fazer um orçamento. Quando você vai fazer um orçamento, ele obrigatoriamente tem que ter equilíbrio entre receita prevista e despesa fixada. Esse valor aqui, ele nasceu lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias, lá em abril de 2012, né, quando a gente começou a fazer isso. Você concorda que, se tivesse que colocar um valor de notas fiscais que ia ficar a pagar em 31 de dezembro de 2012, nós não tínhamos ideias, não existe uma forma mensurável de fazer isso. Hoje mesmo, se os senhores perguntarem, então, qual vai ser o resto a pagar de 31 de 12? Vai depender de quanto arrecadar nesse refis, vai acontecer do quanto daquele 1% do FPM que vem. Ele não é um valor conhecido. E o resto a pagar, contabilmente, ele fica fora dessa questão do orçamento aqui. Quando é que ele entra esse resto a pagar aqui? Que os senhores podem pedir uma cópia lá para a Secretaria de Fazenda lá. Assim que a Secretaria de Fazenda fizer aquela programação financeira e o cronograma de desembolso, neste momento eu tenho que considerar o meu resto a pagar. Adilson, mas você concorda comigo que fica prejudicado para o ano que vem, se nós assumirmos as dívidas que já foram feitas, serviços de 6 meses para trás, que tem as notas a serem pagas, pagar com verba do ano que vem, você concorda que esse orçamento que está sendo apresentado vai ficar prejudicado? Sim, não tenho dúvida que fica, mas é o princípio da continuidade da administração. Isso, assim, seria ótimo que o prefeito recebesse a administração sem nenhum centavo de... Mas, assim, é a continuidade. Adilson, e essa questão do resto a pagar, só para concluir, então eu não consigo colocar na peça orçamentária. A peça orçamentária tem que ser... É o princípio de elaborar mas não é previsto todo ano que fica realmente para o outro ano ser pago essas notas? Já é previsto, mesmo de um prefeito para o outro, de um ano para o outro, sempre tem uma previsão que fica, né? Mas não existe... É que falta 2 meses para terminar o ano, né? Então, mas como eu disse, isso foi feito em abril, foi retificado lá em agosto, quando se fez o orçamento. Isso aqui foi revisto em agosto, quando se fez o orçamento. Lá, sinceramente, não tinha técnica mensurável para dizer se ia ser 5 milhões, se ia ser 10, se ia ser 40, 50, 80. Não tinha como a gente saber, porque isso é um fluxo de caixa. Todo dia está entrando receita, todo dia está pagando. É por isso que não tem como colocar no orçamento. Tim, né? hoje não tem como hoje tem como a gente saber até o final do ano. Foi o que eu falei, Carlão, quando nós fizemos a audiência passada, que foi resultado nominal e primário, que foi esses dados de 2012, o que está confundindo muita gente, sim, isso aí são dados, previsão orçamentária para 2013, entendeu? Então, isso é um orçamento, é uma peça que a gente... Aí dentro está a prefeitura, tem instituto, tem SAI, tem a Câmara. Então, isso é uma peça que a gente montou lá atrás na LDO. Se montou a estrutura, se trouxe para cá, vocês fizeram as emendas, os vereadores aprovaram, papapá. Aí se monta a estrutura, nós pegamos e fazemos o quê? Aí desdobramos aquilo. Aí, o que vai acontecer em 2012, agora eu estou te falando para você, é o que vai se executando, vai se fazendo, vai acompanhando. A gente não vai saber de previsão, vai ficar 1 milhão de resto a pagar. Mas hoje é possível a gente saber quanto deve a prefeitura de notas a pagar. Justamente. Hoje. Aqui foi apresentado na audiência passada, que foi fechamento do 2º quadrimestre, que se trouxe o valor da dívida resta a pagar, o que se trouxe o valor de dívida fundada, o que está de tudo demonstrativo nessa. Aqui a gente está nada apresentando, que é o orçamento para 2013,
que vocês vão administrar, o prefeito novo vai administrar, todos os secretários novos, todo mundo vai entrar, que é a peça orçamentária do município, do executivo, legislativo e as autarquias. Então, isso é o boneco montado que foi aprovado que vocês que o resto a pagar é decorrente da fase seguinte do orçamento, que é da execução. Né? Justamente. É aquilo que eu arrecadei e aquilo que eu adquiri, não comprei ainda. Então, ele faz parte da fase seguinte. Então, nós temos aqui, aprovando um orçamento para 2013 e uma execução de 2012 correndo concomitante. Então, é que ele está dizendo, não dá nem para estimar, porque eu posso estimar milhão para cima, R$ 1 milhão para baixo, então, mas isso não se perde. Como eu o que eu estava assim, falando para ele, né, Adilson, que os dados que estão querendo, que foi apresentado na audiência passada, que foi o segundo quadrimestre, que foi aonde, que foi o demonstrativo. Já entendi. E o orçamento também tem o princípio o princípio da anualidade, né? Então eu só consigo colocar aqui dentro aquilo que eu vou arrecadar em 2013 e aquilo que eu vou pagar em 2013. Não está se dizendo que não vai se pagar, resta pagar, né? Mas o que me assusta é colocar uma amortização de dívida tão pequena, sendo que a cidade, todo mundo fala que a dívida da prefeitura é imensa, entendeu? Então, assim, você parte de um pressuposto de 4 milhões de amortização de dívida. Então, vou explicar para você. Você acha que você está... É o seguinte, o resto a pagar, na realidade, ele passa de um exercício para o outro. Eu não vou pegar e reempenhar os empenhos de novo, que ficou em resto a pagar, entendeu? Então, eu não vou usar esse orçamento de novo. O orçamento, ele fixa a despesa e prevê a receita. Na realidade, o orçamento de 2013, que nós vamos executar, eu não vou anular aqueles empenhos que estão liquidados, tudo bonitinho lá, e vou reempenhar a dívida de novo. O que está empenhado e liquidado com nota fiscal, ele vai passar de um orçamento para o outro, vai ficar como dívida. Eu não vou onerar o orçamento de novo, entendeu? Ele não tem limite. Você está falando do resto pagar, ou você está falando daquele valor maior da dívida, dos 300 milhões? Não estou falando dos 300 milhões, eu estou falando do número de pessoas que tem para receber da prefeitura, e daí coloca a amortização da dívida de 4 milhões, entendeu? Então, mas esses 4 milhões é para pagar a dívida que vão vencer lá em 2013. Nós não estamos nem falando desses fornecedores. Os fornecedores, assim, hoje, dá para saber o quanto se deve? Se hoje lá na tesouraria, vai saber. Mas vai ser esse montante no final do ano. Nós só vamos conhecer isso no dia 31. Isso não vai desaparecer, não vai fazer parte do orçamento, mas ele vai entrar, ele vai ficar lá. Porque na administração pública tem uma coisa chamada uma ordem cronológica por recurso. Então, às vezes, assim, eu tenho dinheiro para pagar fornecedor que presta serviço para a educação, para o Fundeb, mas eu não tenho dinheiro do Caixa Geral. Tem um fornecedor que fornece lá para a saúde, medicamento. Então, eu tenho dinheiro do fundo a fundo, mas não tenho. Então, são várias fontes de recursos, a gente vai apurar isso tudo, a contabilidade vai apurar, está no sistema lá, e isso vai constar do balanço e vai ficar. Então, o próximo gestor lá, ele vai ter o orçamento dele para tratar, mas também vai ter uma conta à parte lá, que está fora do orçamento, que chama-se restos a pagar. Então, ele vai ter que pegar, sim, se realmente ficar, o montante que ficar, ele vai ter que pegar a receita daqui para pagar despesa lá de trás. Automaticamente, vai ter que deixar de gastar do que está previsto. Ou então, assim, se gastar todo o que está fixado aqui e ainda pagar o resto a pagar, o que vai chegar no final do ano? Vai sobrar resto a pagar para o ano seguinte. Isso que geralmente acontece nas administrações, certo? Teria que chegar, o ideal seria zerar isso. Fugindo um pouco, só para uma questão de dados que eu fui perguntado hoje, eu não consegui ter muita certeza. Com a anistia, você prevê arrecadar quanto com essa anistia desse ano? O ano passado arrecadou quanto com a anistia? Então, pelo que eu vi, tendo em jornais que você foram apresentados aqui, você acha que foi em torno de 6 milhões, né? Foi que falado, né? Isso. Agora depender muito, sim. O ano passado, você tem a previsão quanto foi arrecadado no ano passado? Foi em torno de 5 milhões, né? 5 e pouco, né? Você lembra? Esse ano a previsão é arrecadar uns 7? 6, 7, depende do... A gente sabe. A dívida hoje está por volta, a dívida ativa por volta de 45 milhões? Eu não sinto de cabeça, assim, mais ou menos, eu sei que é bem grande. E que a prefeitura tem a pagar, mas também tem a receber também, né? Sim. Tem. Na realidade, né, Juninho, é o ciclo, né, cara? Mas é só para... que vai, entra, sai, é um ciclo. Mas lembrando que só tem 2 meses, né? Só 2 meses. Só 2 meses. Do outro ano foi mais meses, seu presidente. Assim que terminar a explanação do Adilson, então, a gente vai abrir para a audiência pública, vai ter um microfone, as pessoas podem se inscrever, vai falar o nome e fazer a pergunta que ele achar pertinente para que o Adilson possa responder, não só o Adilson, como qualquer outro. Talvez só para fechar essa questão da dívida, tá, pessoal? Talvez fique um pouco
confuso a gente ver essa questão do resto a pagar, é que essa questão da execução do resto a pagar do endividamento, ela fica numa outra audiência que a gente faz quadrimestralmente, que é das metas fiscais. Por isso que nós não estamos aqui com esses números aqui em mãos para passar detalhadamente. Podemos avançar? Bom, aqui são por vínculos. Então, o valor do orçamento, o que nós temos? Nós vamos, do valor que serão ingressados, nós temos 168.878 serão arrecadados sem vínculo algum, que o gestor vai poder aplicar de forma que ele quiser, né? Nós temos 53.210 que serão através de transferências e convênios, que serão recursos carimbados, né? Que só poderá gastar no QESE, somente na merenda ou somente na atenção básica. Esse dinheiro vai vir já com carimbos, né? Recursos de fundos especiais, aqui nós temos o fundo da cultura, tem vários fundos municipais criados por lei, né? E existem recursos vinculados a esses fundos. 53 milhões, convênios do Estado, tá, pessoal? Acho que eu não mencionei isso. Fundos especiais, 58 milhões são vinculados ao serviço de água e ao regime próprio de previdência, e 51.904 com recurso de convênios federais. Então, aqui entra recurso para a saúde, para a educação, para a assistência social. Então, dos 341 milhões mesmo, o que é de livre movimentação aqui do gestor é 168.878. O restante, esse é todo dinheiro que já vem com destinação certa, né? Com a destinação certa. Ok? Vamos lá. Então, a maior fonte aqui do Tesouro, depois transferência do Estado, recursos especiais. Adilson, volta o slide lá rapidinho, só para fazer uma pergunta. Muitas pessoas indagam a gente a respeito da verba que é repassada para o Legislativo. Se falam em 6%, aí você vê um orçamento de 341 milhões, você faz, mas a conta ela é incidida em cima daqueles consolidado, quando fechar o exercício de 2012, o orçamento da Câmara Municipal é fechado em cima do orçamento consolidado do ano anterior, 2012. Então, o orçamento de 2014, quando aqueles 168 milhões for realmente consolidado ou não, é que se vai incidir os 6% da Câmara Municipal. Especificamente daquela receita ali, não é? A receita tributária ampliada, tem coisa que nem entra na base de cálculo aqui. Tá? Também tem coisa que não entra ainda. Não é tudo isso. Então, quando você está fazendo, em 2012, quando a gente fez o orçamento da Câmara para 2013, a gente pegou o exercício anterior, o 2011, fechado. E pegou a receita, que a gente chama de receita tributária ampliada, e aplicou o índice lá. Okay? Pode passar. Bom, aqui também é um outro tipo de classificação, de aplicação do recurso. Então, tipo de ações. Aqui nós temos custeio, então, o que foi destinado para o custeio, 285.477, para investimentos com recursos próprios e vinculados, 33.806, e especial para pagamentos de dívidas e outras despesas, que não geram um retorno para o município. É aquilo que o município paga e que não tem contraprestação de serviço. A gente chama isso de tipo de despesa especial. E reserva de contingência. Pode passar. Aqui a gente colocou, pessoal, principais projetos. Projetos a gente usa a gente chama também de investimentos. Então, acho que aqui nós relacionamos os 10 projetos com maiores valores no orçamento, tá? Em termos de investimento. Então, construção, reforma e equipamento para o Fundeb, isso aqui é o que a gente chama de ação governamental. Então, nós temos lá, como eu disse, tem várias... Uma conta de despesa lá, nós temos 300, 400 contas lá onde se empenha, onde se contabiliza, né? Dividido por... E essas contas têm um nível de quebra lá que nós chamamos de ações. Então, ações de investimento. Então, esses aqui são acho que são 10, nós relacionamos aqui os 10 maiores investimentos que estão previstos assim no orçamento. Ok? Principais atividades. Então, atividades é o custeio, onde estão alocados recursos para custeio, né? Investimentos de atividades que já existem. Então, aqui, na educação básica, 34.350, administração e finanças, 28 milhões, lá na saúde,
manutenção média e alta complexidade, gestão do SUS, ensino fundamental, limpeza. Então, são ações de custeio onde estão alocados os maiores recursos orçamentários. Okay? Bom, aqui são as nossas metas fiscais. Então, para 2013, nós estamos estimando, nós determinamos um resultado fiscal aqui, um resultado primário de 4.377.000. Isso aqui é uma metodologia, mas por que a gente mostrou isso aqui? Nas 3 audiências públicas que a gente vier para avaliar o 2013, nós vamos trazer informações aqui para ver se nós estamos atingindo ou não esse resultado primário e resultado nominal. Então, o resultado primário prometido lá para 2013 é de 4.377.000. Resultado primário, isso aqui é técnico, é muito técnico, mas é receitas não financeiras contra despesas não financeiras. Aqui, receitas não financeiras, você pega a receita total e desconta aplicações financeiras e alienação de bens. Na despesa não financeira, você pega a despesa total e desconta a amortização de dívida e você tem a diferença de um para o outro, o resultado primário. Isso é questão de resultado primário para quem faz política econômica, política fiscal. Isso está mais relacionado com o governo federal. Na verdade, existe uma lei de responsabilidade fiscal e diz, ó, União, Estado, município tem que fazer resultado primário e resultado nominal. Mas isso é uma questão mais para órgãos estaduais. A gente, na verdade, aqui, quando município, o que o Tribunal de Contas vê? A gente tem que ter resultado orçamentário, que é a diferença entre o que se arrecada e o que se empenha. Isso é um resultado... Aqui? Então, isso aqui, o resultado primário, está dizendo assim para a gente, assim, a metodologia de resultado primário é a seguinte, olha, se você não precisasse aplicar dinheiro, lembra que aqui eu falei que desconto rendimento de aplicação financeira e alienação de bens, ó, então desses 341 milhões aqui, ó, se você desconsiderar rendimento de aplicação financeira e descontar venda de patrimônio, você teria uma receita de 335 aqui. Se você pegar toda a sua despesa, aqui a gente desconta a amortização da dívida, e não tivesse dívida para pagar. Então, assim, ó, se eu não tivesse rendimento, não tivesse que vender bens, e não tivesse dívida para pagar, ele tá mostrando para mim assim, qual seria o teu cenário se você não tivesse, se você tivesse só arrecadar e pagar no presente momento. Nós teríamos uma sobra de 4.377.000. Por quê? Porque aqui eu tirei rendimento de aplicação e venda de bens, e aqui eu tirei as minhas dívidas, aquelas dívidas de longo prazo. Então eu teria um resultado superavitário de 4.377.000. Só para me entender aqui, as aplicações do dinheiro público que são feitas pela prefeitura, no caso pelo financeiro, ela está prevista, é justamente isso que você está querendo dizer? Porque o dinheiro que é movimentado, que é aplicado... seria a diferença aqui, ó, ela está, se a gente abrir essa metodologia, essa regra de cálculo, entre a receita total e a receita não financeira, nós teríamos menos rendimento de aplicação financeira aqui, menos aquilo que está previsto para alienar bens, eu chegaria nessa minha receita não financeira. Só assim, para mim entender, porque realmente eu não participei da outra. Não. A aplicação financeira do dinheiro público que é arrecadado, a gente sabe que a prefeitura, ela aplica o dinheiro em alguma aplicação, enfim. Ela é até obrigada a aplicar o dinheiro. E esse percentual, ele está previsto aí? Tá, na realidade, da aplicação? Vou explicar para você. Na realidade, quando a gente fala, não é prefeitura, né? A gente gera de cima de tudo, do ente, entendeu? E é onde que você faz as deduções. Como é que é? É o ente, não é só prefeitura. É instituto de previdência. Aí entra. Mas aqui, ó, só a prefeitura tem uma previsão de rendimento de aplicação financeira de 1.483.000, remuneração de depósitos bancários 1.483.000, de recursos vinculados, de recursos não vinculados 345.000, em cima dos recursos, né, que são captados. O Instituto de Previdência tem uma estimativa de 4.700.000 de rendimento de aplicações de rendimento. Esse aqui são remuneração de investimento do RPPS. Então, são esses valores que a gente desconta para fazer essa metodologia. Mas isso que eu estou dizendo, ele está no anexo aqui detalhado, conta por conta, ali é uma forma consolidada só de estar demonstrando.
Só te perguntar uma coisa. Aquele todo orçamento que você demonstrou de 4 milhões para comprar imóveis, isso vai ser ainda passado pela Câmara, né? Então, os vereadores podem trazer emendas para relocar esses valores, porque 4 milhões para comprar imóveis, eu não consegui compreender o porquê. Eram 4 milhões lá. Estava no slide anterior. No investimentos lá, né? É. Aí vai passar pelo processo normal de aquisição. Vai passar. E a gente está estimando aqui uma dívida pública líquida de 340 milhões no encerramento de 2013 também. Que aí já influi aquele valor enorme, que é uma dívida fundada. Aí nós já estamos falando, aqui já nem mais de previsão orçamentária, a gente já está falando de contabilidade, que é por função da lei, passou aquela conta do Instituto, aquela dívida do Instituto para a Prefeitura, tal, e no final de 2013 a gente espera encerrar com esse saldo de 340. Vamos lá. Aqui, pessoal, a gente quer mostrar o quanto que ficou no orçamento. Esse 340 é a dívida da Previdência, então, no final de 2013. Consolidado, do município todo, inclusive Previdência. Isso é o que se deve da Previdência, então. Então, isso aqui, volta um minutinho, isso aqui é o que... Até saldo, o final de 2013 vai dever isso. 340 milhões. Uma previsão. Adilson. Mas é isso, ela está escriturada. É 340 milhões, final de 2013. É o que se deve à Prefeitura no final de 2013. O que se espera com a Previdência incluída. Isso. É isso. É isso. Obrigado. Mas ainda falta verificar o quanto vai ficar para pagar o ano que vem, que é que ele vai fazer Isso aqui, eu volto a falar, nós estamos falando de saldo de dívida, nós não estamos falando em quanto tempo não é que está vencida no final de 2013, é um estoque de... vai ser pagar ao longo dos anos, mas essa é a previsão para o final de 2013, é isso mesmo. Aqui, pessoal, a gente mostra, baseado no artigo 212 da Constituição, tem que se vincular no mínimo 25% de algumas receitas no orçamento para aplicar a educação. Então, nós temos nosso orçamento lá de 341 milhões, mas não é 25% do orçamento todo. Tem algumas receitas que estão definidas lá na Constituição. Então, a base de cálculo para o ensino deu lá 171 milhões 880. Nós temos que fazer uma aplicação mínima de 25%, de 42 milhões 970. Então, esse é o mínimo que tinha que ficar no orçamento para aplicação do artigo 212, lá dos 25%. Então, o que ficou? Nós deixamos lá no ensino fundamental 18 milhões 313, no ensino infantil 7 milhões 932, educação de jovens e adultos 285 mil. Subtotal é 26 milhões 530. Mais contribuição para o Fundeb. Isso aqui, gente, é uma regra contábil, eu vou tentar... Lembra lá atrás quando eu disse, quando eu recebo o FPM, eu tenho que mandar 20% embora para o Fundo Federal, para depois novamente voltar para mim como Fundeb? Aqueles 25%, aqueles 20% de algumas receitas que eu mando embora, ele conta como aplicação para mim. Por isso que eu somei ele aqui, a contribuição para o Fundeb. Eu não vou gastar isso aqui em dinheiro, eu não vou licitar nada, mas para efeito de atingir esse limite de 25%, ele conta como se eu tivesse investido. Ok? Aqui. Bom, o que é menos recursos vinculados? Dentro desses 18 milhões, dos 7 milhões, tem recursos que vão vir para pagar a merenda escolar, para o QES, que são recursos que a União manda para que eu faça o investimento. Também não pode contar para montar os 25%, por isso que eu entrei com desconto aqui. Então, você fazendo a soma aqui, os 26 mais os 22, descontando os 5 milhões 655, eu fico com uma aplicação de 43.491. Então, quanto que eu vou ter que investir em empenho, liquidação e pagamento em dinheiro de receita para cumprir os 25%? Com 43.491, eu vou aplicar 25,30% de um obrigatório de 25%. Ok? Ao longo, obviamente que isso é uma previsão inicial. Ao longo da execução, pode ser que se gaste 26, 27, 28, mas como é que eu vou fazer isso? Nós vamos ter que usar o artifício das suplementações de dotação, vir aqui e fazer uma suplementação. Mas aqui, nesse momento, o importante é dizer, o orçamento destina no mínimo 25% dos recursos para a educação? Sim, 25,30%. Ok? Próximo. Previsão dos recursos a aplicar no Fundeb. Uma coisa até curiosa aqui. Volta o slide, só um minutinho, só para chamar a atenção para um item.
Quanto que o município vai contribuir com o Fundeb? Com 22.616.000, né, para formar o Fundeb federal. E quanto que vai voltar desses 22 milhões? Agora podemos avançar. Nós estamos com uma expectativa de 48.300.000. Então, essa regra do Fundeb é bastante vantajosa aqui para o município. Okay? Então, a estimativa de recurso do Fundeb é de 48.300.000. Eu tenho que fixar, no mínimo, desses 48, no mínimo 60% tem que se aplicar com o salário de profissionais do magistério. Na formatação do orçamento, para salário de magistério, ficou com 34.550.000, correspondendo a 71,53% daquilo que vai ser ingressado. Tios, corre-se o risco também, esses 48.300, de voltar. Bem dizer, quase o dobro, né? Do Fundeb. Você fala de diminuir, de ser menor? Se não fizer projetos, corre o risco de perder também tudo, né? Não receber nem os 48, nem os 25. Então, mas essa agora... regra do Fundeb é que todo ano o MEC ele determina um valor que ele paga por aluno que está na rede municipal de educação básica. Então, é de acordo com o censo. A Secretaria de Educação, todo ano, ela atualiza os alunos que estão na rede municipal. Aí, anualmente, o MEC determina, quem está no ensino fundamental vai receber tanto no ensino... E a gente recebe por número. Então, essa receita aqui não tem como ser muito diferente parte disso. Dela é para comprar transporte, né? Também ônibus. Então, aqui, a regra é o seguinte, 60, seja qual for o valor que ingressar, no mínimo 60% eu tenho que pagar a folha de pagamento de professor. O restante, pode eu ser posso fazer manutenção de ônibus, combustível, comprar veículos, aí eu posso fazer o que eu quiser. Ele só vincula, no mínimo 60% para professor, salário. O restante fica a cargo da administração. Volta o slide anterior. Oi? Volta o slide anterior. Você estipulou para a educação base, 43.491. O Fundeb está dando 48 milhões? Não tem nada a ver, é separado. É separado? É separado. O dinheiro do Fundeb não tem que ser totalmente implicado na educação? Não, o dinheiro do Fundeb ele é aplicado na educação. Porque assim, eu tenho que cumprir duas regras. Eu tenho que cumprir essa aqui, que é do artigo 212. Então, ali fala, ali. Agora, o que o município... 43.491. Vê o Fundeb quando deu. Vai no outro. 48.300. Tá, mas são coisas diferentes. Você pode ver que são regras diferentes. Esses 48.300.000 aqui, eu vou receber em função do número de alunos que eu tenho na minha rede municipal de educação básica e em função do valor que vai ser determinado para 2013. Então, é uma regra simples. Eu vou pagar, o MEC vai pagar pelo aluno do ensino fundamental X, pelo ensino infantil, qual o número de alunos na rede, vezes 12 e tal. Isso aqui é uma regra per capita. A outra, volta ao slide anterior, a outra é baseada no artigo 212, onde ela diz, 25% das receitas de transferências, de receitas próprias de transferência, eu tenho que aplicar no ensino também. Então, na verdade, são dois assuntos distintos. Assim. Na verdade... No final, 82 milhões. No final, são 82 milhões. Assim, de dinheiro circulando na educação, vai ser... Na verdade, vai ser os 43, que é dinheiro de recurso próprio, vai ser os 5, que vai vir lá do QESE, da merenda, de transporte de aluno, e vai vir mais, pode avançar, por favor, e mais 48.300. Na verdade, não dá mais de 90 milhões. 86.460.000 reais. Meu tio, até hoje foi arrecadado, tudo bem que você não tem isso aí de cabeça, eu não vi no segundo quadrimestre, mas do Fundeb esse ano, porque de um ano, 2010 para 2011, saiu de 30 para 34, arrecadado efetivamente. Esse ano tem uma previsão? Porque o Adilson aqui colocou que o Fundeb é até um dos responsáveis pelo aumento da arrecadação do município, por isso o orçamento está, vamos dizer assim, saiu fora do padrão, ou seja, 28,7%. E o Fundeb vem da atividade econômica do país, né? Paulo, como você justamente, você mesmo participou quando foi feito o aumento do salário dos professores, você foi que bateu em cima disso, que já tinha uma arrecadação baseada mais ou menos na projeção que vinha sendo feita em cima da arrecadação do Fundeb. Então, pela projeção que a gente está fazendo, o que vem, assim, hoje eu não tenho de falar esse número, porque a gente é muito número. Não, mas ele tem ali. Talvez o Adeus tenha aí. Então, realmente é o que a gente espera arrecadar, né? Que foi uma previsão para. Porque isso aqui, gente, vocês têm que deixar bem claro, que isso aqui é para final de 2013. Eu sei disso. Faz aqui um ano, que daqui um ano e 3 meses. Que a previsão desse ano era de 22% o aumento do repasse do Fundeb, Justamente. tanto é que foi o índice que foi estabelecido para o piso. Justamente.
Não, e pelo que consta aqui na arrecadação, eu até agora não vislumbrei esses 22%. Então, além do que foi divulgado, mais 22%. É porque, na realidade, né, Adilson, você não tem, né, Adilson, o índice lá do... Sabe aquele índice que o MEC põe lá para a gente, né? Porque geralmente a gente faz uma base, Paulo, quando a gente fazer o orçamento, por exemplo, acho que quando a gente faz a base em abril, que a gente está fechando o orçamento, no caso está mandando a LDO para vocês, a gente pega aquele índice que foi do próprio do MEC, né? Baseia assim mais ou menos qual que foi a previsão de arrecadação para o ano exercício seguinte, entendeu? Então a gente tem essa base de cálculo. Então, assim de cabeça, qual o valor que foi até agora em setembro, assim, eu não tenho. Ó, então, para 2012 era 35.570 o Fundeb, a estimativa. E até setembro arrecadou-se 28.545.778. 28 Até milhões. setembro. Até setembro. Aí precisa fazer as médias aí, 28.545.778. Mas aí tem mais o rendimento, né? Eu aqui só estou vendo a receita principal, tem que ver o rendimento e a aplicação dele também fazer por 12. Então, arrecadou até agora 28.545. Já que você abriu aí, você já tem um arrecadado até setembro do orçamento, mas de tudo. Aqui não está consolidado, aqui é só prefeitura. É isso que eu ia falar. Tá? Então, se quiser, vou falar, mas assim, só registrando que é só... Então, a previsão somente prefeitura para 2012 ele era de 215.830.000, né? E arrecadou até o mês de setembro 172.398.000. Ok? Eu não tenho consolidado aqui. Saúde. Saúde, nós temos uma base de cálculo que é também da constitucional de 171.880.000. A saúde, o município tem que fazer com recurso próprio uma aplicação mínima de 15%. Então, 15% daria 25.782.000. Então, se nós analisarmos o orçamento, como é que ficou no orçamento? Na atenção básica, 23.785.000. Assistência hospitalar e ambulatorial, 38.428.000. Vigilância epidemiológica, 1.190.000. Total geral da aplicação na saúde, né? 63.403.000. Menos os recursos, porque a gente está vendo os 15% lá, então, menos recursos vinculados. Dos 63.403.000, 35.072.000 serão custeados com recursos do Ministério da Educação, que eles repassam fundo a fundo. Desculpa, gente. Da saúde. Então, total das despesas. Quanto é que o município vai investir de recurso próprio na saúde? 28.331.000. Esse é o que está previsto no orçamento, que corresponderá a 16,48% de um índice mínimo de 15%. Então, assim, foram alocados no orçamento recurso suficiente para cobrir a Constituição? Sim, lá, 16,48%. Agora, se esse índice, se o 16,48%, dependendo da execução, eles não forem suficientes, nós vamos trabalhar com projeções, com revisão orçamentária, com suplementações. Mas isso é o que originalmente está previsto. Quem tem acompanhado o orçamento da saúde tem verificado que as despesas nossas aí, que a própria, tem ultrapassado os recursos vinculados. Ali você pode verificar que o recurso vinculado está em 35 e a nossa despesa 28. Mas normalmente, com certeza, até o final do ano a gente ultrapassa o 40. Se você pegar os orçamentos mensais da saúde, você verifica que sempre nós estamos gastando mais do que vem. E o próximo slide, vamos lá. O próximo slide é a expectativa de aplicação de despesa com pessoal. Como é que vai ficar? Porque como é que funciona? Com relação à despesa com pessoal, nós temos um limite máximo, né, que nós podemos atingir, que é de 54%. Então, considerando a nossa receita corrente líquida estimada para o final de 2013, né, considerando a receita corrente líquida de 299.458.000 lá,
e com as despesas com pessoal que estão alocadas aqui no orçamento, né, nós vamos encerrar o 2013 com um índice de 48,17% em folha de pagamento, né, em gasto com pessoal, para um limite de 54%. Né? Então, nós estaríamos dentro também do limite legal. Quem está saindo de 43 para 48? Como? Porque agora está em 43, hoje, a prefeitura. Sim, sim. Como é que está indo para 48? Aumentando o orçamento. É justamente, Guilherme, que realmente as peças contábeis orçamentárias, a gente faz uma previsão orçamentária. Automaticamente, quando você aumenta a receita e aumenta a despesa, a base de cálculo, ela converte, entendeu? Então, a gente procura fechar, porque são previsões, entendeu? A gente procura ver, por exemplo, a previsão de aumento do gasto com o pessoal, quando vai ter, entendeu? Quando que vem. Então, é uma previsão orçamentária que a gente que vai... E no decorrer da execução, de repente, igual a gente sempre procura prever o quê? A gente procura puxar, achar que vai ficar em cima da média para poder não chegar lá na frente. Então, a pessoa, né? eu estou achando que a pessoa que fez o slide para mim lá, eu acho que esse slide ele tem um erro, porque esse aposentadorias e pensões aqui, ele é lá do regime próprio de previdência. Estou vendo isso aqui agora, né? Não é nosso aqui. Ele não, e quando aposentadorias e pensões do Instituto, e o percentual que são tá custeados com a receita do Instituto, ele não entra aqui. Eu vou ter que então, peraí que eu tenho o valor para você, Guilherme. Então, peraí que eu tenho aqui o que foi passado para vocês aqui, ó. Então é uma coisa vê se é isso, vê se bate. O percentual, no final, ele tem que dar os 43 que foi passado no começo, lá no primeiro slide, não os 48. Está errado, meu time. Nós temos que dar uma... Esse aqui está... 21 milhões. Então, eles vão ter que descontar daqui e fazer o cálculo. Você está com o calculador aí? Assim, Mas entendeu, Guilherme? Que a gente, agora, independente de... Querendo explicar para você que é o seguinte... 144. A gente procura sempre, sabe, calcular também o aumento do gasto com o pessoal, entendeu? Que a gente tem que fazer essa previsão mesmo... sabendo o que vai ser acontecido, a gente tem que fazer essa base de cálculo. 123.248. Tem que comparar com 299.458 para ver o índice aí. 22.848, que é 21 milhões e 400. Dividir por quanto? Por 101? Não, por 299.458. Se você quiser abrir. Bom, na verdade, então, porque na verdade esse slide foi feito em cima de um relatório que foi emitido pelo sistema contábil lá, não tem, vocês podem ver que está no processo, ele considerou 41,15%. 41,15%. Então, é a média que deu lá no começo, no primeiro slide. Então, é que realmente isso aqui foi considerado pelo sistema contábil lá e do relatório veio para o slide e acabou ficando assim, gente. A gente pede, então aqui é 41%, por volta de 41%, 42%. Bom, terminada as explanações do Adilson, eu vou abrir o microfone agora para quem queira fazer as perguntas pertinentes. O Roberto Fabres estava aí querendo fazer uma pergunta, ele foi embora? Tá aberto para fazer, quem quiser fazer algumas perguntas, quem quiser fazer as perguntas pertinentes. O microfone está com a nossa amiga colaboradora Tereza. Senhor Orlando. Senhores vereadores. Senhorita vereadora. Mais alguma pergunta? Não, obrigada. Sem mais nenhum questionamento? Bom, então, prestados os presentes esclarecimentos da audiência pública e agradecendo a todos pela presença, e em especial ao consultor Adilson e ao qual é a função do tesoureiro, né? Contador da prefeitura, Miltinho, e a todos os vereadores e munícipes que participaram da presente audiência pública, declaro-a encerrada e agradecendo a todos pela presença e desejando a todos uma boa tarde. É 871. De 800 reais para 871.